Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal envia mais 3 blindados para reforçar as equipes de segurança na Bahia. Procurado pela Interpol, hacker que invadiu o sistema do Tribunal Regional Federal é preso no Mato Grosso do Sul. Incêndios em vegetação trazem risco para a população da região metropolitana de Minas Gerais. E ainda a pesquisa que pretende detalhar como vivem as pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. Segunda-feira, dia 18 de setembro, agora no Brasil TV. Três blindados da Polícia Federal embarcaram em um navio da Marinha hoje, no Rio, com destino a Salvador. Os veículos vão reforçar o combate ao crime organizado. Desde a semana passada, agentes das polícias Militar, Civil e Federal ocupam o bairro de Valéria, na periferia. 9 suspeitos já morreram em confrontos. Aqui em Salvador, a semana começou com policiamento reforçado no bairro de Valéria, periferia de Salvador, onde desde sexta-feira acontece uma operação contra o tráfico de drogas. Apesar disso, a rotina dos moradores segue alterada. Os ônibus não estão entrando nas ruas de dentro do bairro e também escolas estão fechadas. São pelo menos 6 escolas fechadas e 2.500 alunos sem aulas. Postos de saúde também não estão atendendo. São pelo menos 33 postos do bairro de Valéria e também de localidades ao redor que não estão com atendimento por conta do clima de insegurança. Desde sexta-feira, pelo menos 9 suspeitos de atirar e matar o policial federal Lucas Caribé, de 42 anos, foram mortos em confronto com a polícia. Um homem suspeito de chefiar o grupo criminoso também foi preso. A polícia apreendeu ainda 3 fuzis, outras armas, munições e rádios comunicadores. E a expectativa é de que até quarta-feira 3 veículos blindados da Polícia Federal cheguem a Salvador. Hoje, um navio de guerra da Marinha embarcou esses veículos rumo à capital baiana. De Salvador, Camila Marinho, para o Brasil TV. Um adolescente que tinha acabado de completar 17 anos foi baleado e morto na porta de casa, na zona norte do Rio. Esse vídeo foi gravado mês passado. No dia 28 de agosto, Wesley Barbosa de Carvalho completou 17 anos. Era um momento de comemoração. O sorriso tímido não escondia a felicidade com o bolo comprado pela família e por amigos. Ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Meu filho só trabalhava. Ele trabalhava muito. Ele trabalhava muito, ele não ficava muito na rua. Todo mundo sabe. A gente sempre trabalhou. O desabafo desesperado é da mãe do jovem que esteve hoje cedo no IML para liberar o corpo do filho. Na madrugada de ontem, por volta de 3h30 da manhã, Bruno, pai de Wesley, estava carregando a Kombi da família com peças de fogão para vender na feira de Duque de Caxias. Ele estava acompanhado de outro filho e de um amigo e contam que eles foram rendidos por um homem de moto. Ele passou pela gente, sentido entrando para a comunidade. Aí ele viu a gente saindo, voltou. Aí quando ele voltou, ele falou para mim, perdeu. Aí eu parei, pensando que era um assalto, eu levantei a mão para ele. Aí ele foi e começou a fazer os disparos para cima da gente. Wesley estava dormindo, mas acordou com o barulho dos tiros. Assustado, correu para a rua para ver o que estava acontecendo. Outros homens armados passaram na hora e atiraram contra o jovem. Wesley foi atingido por 3 tiros. Um no tórax, um no abdômen e um na perna. Ele chegou a ser levado, ainda com vida, para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. A família diz que ele tinha um sonho de comprar uma moto quando fizesse 18 anos, para continuar trabalhando e ajudando em casa. Ele fez 17 anos, a gente foi lá, fez um consórcio de uma moto para ele, o sonho dele era ser motoboy. A gente já estava fazendo um consórcio de uma moto para ele, aí agora, felizmente, aconteceu. Depois da morte de Wesley, moradores da favela da Tinta fizeram um protesto e incendiaram 2 ônibus na estrada do Quitungo. Dava para ver a coluna de fumaça de longe e o trânsito ficou fechado. Hoje cedo, o Globocop sobrevoou a região. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. O que dizer, né? Depois de ver um depoimento de uma mãe e de um pai que acabou de perder o filho dessa forma, né?
Nossas condolências a essa família. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que não havia operação no momento em que Wesley foi baleado e que reforçou a segurança na região. A Polícia Federal prendeu em Mato Grosso do Sul o hacker que invadiu o sistema do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para mudar processos em favor dele mesmo. A Giovana Dalzaker tem as informações. Selmo Machado da Silva foi encontrado em uma casa no bairro Jardim Aerorancho, aqui em Campo Grande. O hacker se tornou alvo da Polícia Federal depois que 2 juízes de São Paulo notaram alterações em sentenças dadas por eles e também a falsificação da assinatura desses juízes. Durante a investigação, logo no início, foi encontrado um e-mail que seria usado para invadir o sistema de justiça. Esse endereço eletrônico pertencia a Selmo. No decorrer das investigações, outro nome ligado a esse esquema foi descoberto, o de Diego Guilherme Rodrigues. Segundo a apuração, os dois agiram de janeiro a fevereiro de 2021. Nesse tempo, Selmo entrou em processos contra ele mesmo e alterou decisões que o condenavam. De acordo com a investigação, ele alterou documentos em pelo menos 8 casos, 2 cíveis e 6 criminais. A fraude rendeu dinheiro à dupla. Os valores eram depositados na conta de Diego. Os dois foram alvos da Operação Escalada Cibernética, realizada em maio de 2021. Na época, Diego foi preso e Selmo não tinha sido encontrado. A Polícia Federal chegou a incluir o nome dele na lista vermelha da Interpol. Enquanto era procurado, Selmo foi condenado a 9 anos de prisão pelos crimes de invasão e falsificação de documento público. Já Diego foi condenado a 5 anos. A defesa de Selmo disse que tanto a condenação quanto a prisão do cliente foram feitas de forma irregular e que, por isso, devem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Giovana Dalzaker para o Brasil TV. Uma operação da Polícia Civil de Brasília prendeu 6 pessoas que faziam parte de uma organização criminosa. Os suspeitos simulavam acidentes para receber indenizações de seguros de carros e motos. Os veículos de luxo podem custar até R$500 mil e foram apreendidos hoje de manhã pela Polícia Civil. Todos pertenciam aos integrantes de uma organização criminosa que forjava acidentes para receber a indenização do seguro. 6 pessoas que não tiveram os nomes divulgados foram presas temporariamente e encaminhadas para a delegacia de Braslândia. Segundo a Polícia Civil, o grupo agia desde 2015. As investigações concluíram que eles arquitetaram 12 acidentes, destruíram 25 carros e receberam R$2 milhões das seguradoras. A polícia diz que os investigados compravam carros e motos importados já com defeito e consertavam. Depois, contratavam uma empresa de seguros que indenizava 100% da tabela FIPE. E aí forjavam os acidentes, que resultavam em perda total. Assim, eles recebiam um valor muito acima da compra e dos reparos dos veículos. Eles colocavam para que fosse colidido com o carro objeto da apólice outro veículo importado de difícil comercialização, que também pertencia ao grupo criminoso. Então, ora havia essa colisão, aquele que era objeto de apólice era apontado por eles como causador do acidente e, nos termos do contrato, era indenizado também o terceiro envolvido, que no caso também pertencia à organização criminosa. E muitas vezes também batiam os veículos em objetos fixos, do tipo poste, árvores. Ainda de acordo com o delegado, os presos registravam somente ocorrências de forma online, para evitar questionamentos dos policiais. E apontavam locais em que os acidentes a polícia apontou que não aconteceram. A investigação mostrou que eles não estavam nos locais apontados nos boletins de ocorrência. A suspeita é que os carros e motos apreendidos hoje foram adquiridos com o dinheiro que o grupo recebia das seguradoras. De acordo com a polícia, em breve eles deveriam ser destruídos com o mesmo objetivo. Os presos foram detidos em casa, nas regiões de Ceilândia, Vicente Pires e Taguatinga. Entre eles está um ex-policial militar, licenciado da corporação, por ter emitido 150 cheques sem fundo. A justiça determinou o bloqueio de R$2 milhões das contas dos 6 investigados. Eles podem responder pelo crime de organização criminosa e ficarem presos por até 8 anos.
3 pessoas morreram em 2 acidentes em Poços, no sul do Maranhão. Em um dos casos, na cidade de Balsas, as vítimas eram pai e filho e os corpos já foram resgatados. Já em Mirador, o corpo de um homem continua soterrado. Desde sexta-feira da semana passada, bombeiros tentam resgatar o corpo de Elvane Alves Oliveira, que está dentro de um poço de 18 metros de profundidade na zona rural de Mirador. Os bombeiros abriram uma vala ao lado do poço para facilitar o acesso, mas o resgate ainda não foi possível. O acidente foi provocado por uma queda de barreira. Parte da barreira do poço despencou, né? E aí soterrou, ele está soterrado ainda hoje. Como a profundidade do poço e o poço não tem estrutura lateral, a nossa equipe teve que utilizar máquinas na região para poder fazer a escavação do poço e até uma certa profundidade. Agora mesmo eles estão fazendo todo o serviço manual, visto que não conseguimos mais acesso por máquina. Então ainda falta cerca de 5 metros, se eu não me engano, para poder alcançar a vítima, para assim conseguir fazer o resgate do corpo. Em Balsas, Edilson Villanova Barbosa e Edivan Lira Barbosa, pai e filho, também morreram dentro de um poço ontem à tarde. O acidente foi no povoado Brejo Seco, a 65 quilômetros de Balsas. Segundo o Corpo de Bombeiros, pai e filho estavam fazendo a limpeza do poço com o auxílio de uma bomba de sucção. O pai passou mal no fundo do poço e o filho desceu para tentar ajudar. Mas os dois acabaram morrendo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as mortes foram causadas pela grande concentração de gás dentro do poço. Chegando lá, nós tivemos acesso a um detector multigás e foi observado que tinha uma grande concentração de dióxido de carbono dentro do poço, que é altamente sufocante e asfixiante. Os corpos das 14 vítimas na queda de um avião em Manaus foram liberados hoje do Instituto Médico Legal. Os corpos das vítimas do acidente aéreo estão sendo transportados desta funerária, contratada pela empresa responsável pelo avião, e sendo encaminhados para o aeroporto de Manaus ao longo da tarde desta segunda-feira. Eles devem seguir para os estados onde as vítimas moravam. 6 vítimas devem ser transportadas para o estado de Minas Gerais, outras 5 para Goiás e uma vítima para o estado do Maranhão. O piloto da aeronave era natural do estado de Roraima e o copiloto de Santarém. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o acidente aconteceu no último sábado, durante a tarde, enquanto os turistas estavam indo ao município de Barcelos para praticar pesca esportiva. O caso está sendo investigado pela Força Aérea Brasileira. Carla Mendes, para o Brasil TV. Começou hoje a Semana Nacional de Trânsito, uma oportunidade para a população lembrar da importância de respeitar as regras de trânsito para evitar acidentes, como, por exemplo, não dirigir depois de beber álcool. Uma infração gravíssima que, infelizmente, ainda é cometida por muitos motoristas e motociclistas. Há 22 anos, o Thiago sofreu um acidente ao dirigir sob efeito de álcool. Hoje, ele dedica a vida a conscientizar motoristas do perigo dessa combinação álcool e direção, que só em 2022 matou 22 pessoas. Aí no acidente eu sofri um traumatismo craniano e acabei fraturando a coluna e lesionando a medula. Por conta disso, estou na cadeira de rodas já faz 22 anos. Então eu sou a prova viva de que beber e dirigir não combina. O Luiz Eduardo foi vítima de um acidente. Aos 12 anos, andava na calçada e foi atropelado por um adolescente que dirigia depois de ter bebido álcool. Ele me acidentou aos 12 anos, eu fiquei um longo tempo tentando me recuperar e 16 anos depois, por sequela desse acidente, eu acabei perdendo a perna esquerda. E é isso que a gente tenta fazer nesse trabalho, né? Lembrar as famílias esse risco da mistura álcool-direção, porque infelizmente não é só quem bebe que causa o acidente que sofre as consequências, mas são duas famílias, né? A do causador e a da vítima também. Foram 207 acidentes no trânsito pernambucano, só no ano passado, por ingestão de álcool. 201 pessoas ficaram feridas. Só no ano passado, o Detran registrou em Pernambuco 1.180 infrações por direção sob influência de álcool. Neste ano, nos primeiros 6 meses, já foram 592 infrações por esse mesmo motivo. Mas o que mais chama a atenção e assusta é o número de pessoas que se recusa a fazer o teste do bafômetro. No ano passado, foram quase 5.000 pessoas. E neste ano, só no primeiro semestre,
já foram mais de 3.000 pessoas. O Detran Pernambuco ele tem cada vez mais intensificado na base, na educação e na prevenção, e a gente talvez entenda que a questão da não criação de provas contra si, as pessoas têm tentado postergar a punição, alguma coisa desse tipo. A educação e prevenção, a gente acredita que elas são principais, são a base para que a gente consiga tratar na ponta um problema que vem acontecer no dia a dia dentro do trânsito. Em Jaboatão dos Guararapes começou hoje uma série de blitzes educativas para orientação a motoristas e motociclistas sobre um trânsito seguro. É ótimo, né? Porque quem anda certo aprende mais e quem não anda tem a oportunidade de consertar realmente e melhorar no trânsito. Incêndios em vegetação trazem risco para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. A Luana Nunes tem as informações. Foi em Contagem, no bairro Sapucaias 3. O fogo atingiu uma área de vegetação atrás de uma escola desativada. Bombeiros foram acionados no início da noite de ontem e após cerca de 2 horas conseguiram controlar essas chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil disse que apura as circunstâncias desse incêndio, que provavelmente foi criminoso e que até o momento não houve nenhuma prisão. Já no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, ontem também o incêndio atingiu a área de vegetação que fica atrás do laboratório de nanotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi extinto, o fogo foi extinto por volta de 11 horas, entre 11 horas e meia-noite, e também não houve vítimas e nem danos às estruturas do laboratório da UFMG. Na tarde de ontem, um outro incêndio atingiu barracões em uma vila na barragem Santa Lúcia, região centro-sul aqui de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu cerca de 15 mil metros quadrados. 4 barracões de madeira foram atingidos pelas chamas, mas por sorte ninguém ficou ferido. 20 militares dos bombeiros participaram desse combate às chamas. A Defesa Civil também esteve no local e informou que um imóvel foi interditado, justamente por causa dessas chamas. Vamos acompanhar agora o que disse o tenente que comandou essa operação. O nosso risco aqui em potencial é de novos incêndios, porque temos uma outra área que ainda não foi queimada. Se por um acaso houver um incêndio nessa área, pode vir a estar atingindo esses barracões. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que o local incendiado é uma área de proteção ambiental reocupada de forma irregular e que durante as intervenções do programa Vila Viva Santa Lúcia já removeu outras famílias dali e fez o devido reassentamento daquelas que se enquadravam nos critérios da Política Municipal de Habitação. A Prefeitura disse ainda que existe uma decisão judicial de reintegração de posse definitiva aguardando cumprimento e que faz o levantamento das famílias e análise de atendimento provisório como forma de amparar a situação e garantir a saída segura dos ocupantes. A seguir, a gente fala da onda de calor intenso e de como evitar a desidratação nos idosos. Não saia daí. Brasil TV de volta falando de uma pesquisa no Distrito Federal que está fazendo um levantamento sobre a população com transtorno do espectro autista no Brasil. É o Mapa Autismo Brasil. O objetivo é usar os dados para promover melhoras na qualidade de vida para essa população. O Guilherme tem 7 anos e ele sempre gostou de música. O diagnóstico do autismo veio aos 2 anos. A mãe percebeu que nessa idade havia pouca interação e pouco contato visual. O desenvolvimento da fala também foi mais lento. A musicoterapia foi uma das terapias auxiliares que a família encontrou para ajudá-lo a se desenvolver e comunicar melhor. Olha ele aí. Boa! Eu
eu comecei a perceber que tinha uma coisa diferente a partir dos 2 anos. O desenvolvimento do Guilherme até 1 ano e meio estava de acordo, mas com 2 anos a gente começou a se preocupar, né? Porque a gente espera que tenha fala, interação social, olhar no olho, e a gente não via isso, né, no Guilherme. E aí a gente correu atrás, né? A escola também nos chamou, falando que ele tinha alguns prejuízos motores, então a gente foi em busca de terapias, né? A Carol é a musicoterapeuta que atende o Guigui, e ela está liderando uma pesquisa inédita no país. O Mapa Autismo Brasil é o primeiro levantamento de dados sobre a população autista no Brasil feito de forma independente, ou seja, não vinculado a nenhum governo. A gente quer gênero, escolaridade, acessos à terapia, a lazer, recursos do governo, recursos privados, onde essas pessoas estão, quais são as terapias que elas buscam, quais são as suas maiores necessidades, se tem rede de apoio ou não, durante a pandemia, como foi o acesso à terapia e à escola. Então nós temos 4 grandes grupos de perguntas, né? A pesquisa é online e dura no máximo 15 minutos. 6.000 pessoas já responderam ao censo, 2.000 no DF. É importantíssimo, a gente não tem nenhuma pesquisa sobre isso, né, no nosso país. Então a gente precisa dessa pesquisa o quanto antes, é urgente. O transtorno do espectro autista não é doença, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. E os primeiros sinais já podem ser observados na infância. Quem tem apresenta algumas dificuldades de comunicação e interação, como manter contato visual e expressar os próprios sentimentos, além de manias e comportamentos repetitivos. O diagnóstico é clínico, a partir de observação de profissionais, entrevista com pais e aplicação de questionários. É dessa forma também que se classifica o grau de autismo, ou nível de necessidade de suporte. Os primeiros resultados da pesquisa já vão ser divulgados em dezembro. E o objetivo é propor não só melhores políticas públicas, mas também iniciativas além disso. A gente quer transformar a sociedade, fazer com que essa sociedade olhe para as pessoas autistas, não só tipo, que legal, eles precisam de uma atenção diferenciada, não. Eles precisam de adaptações que podem ser feitas no dia a dia, que o som pode ficar um pouco mais baixo no mercado, que o shopping pode abrir 1 hora mais cedo para que os pais de pessoas autistas possam ir ao shopping. O teatro, o cinema podem ter sons adaptados para que essas pessoas vivam literalmente em sociedade. Manda um beijo. Que delícia. O Guilherme manda um beijinho. A pesquisa é voluntária e pode ser respondida online até esta sexta-feira, dia 22. O site é o mapaautismobrasil.com.br. E a gente fala agora da onda de calor em São Paulo, como diz o ditado popular, está fazendo calor de fritar ovo no asfalto. Esse calorão em pleno inverno tomou conta de São Paulo, batendo recordes com quase 34 graus ontem. Os médicos alertam para os riscos da desidratação. Não tem como não perceber. São 3 ovos gigantes instalados no meio da Faria Lima. Sabe por quê? Não faço a mínima ideia, por causa do sol, tá muito quente. Os ovos são da exposição artística Accident e tem tudo a ver com esse calorão que anda fazendo. A Organização Meteorológica Mundial aponta que os últimos 8 anos foram os mais quentes da história da Terra. E a exposição do artista holandês Henk Hofstra quer chamar a atenção para as mudanças climáticas e para o aquecimento global. A pergunta que fica é, em qual panela esses ovos estão sendo fritos? A resposta, no nosso próprio planeta. 9h13 da manhã e já tem termômetro aqui na zona sul da capital marcando 30 graus. Tudo bem que a gente sabe que esses termômetros assim de rua não registram a temperatura oficial do momento, mas mesmo assim eles ajudam a gente a entender como é que esse calor está sendo sentido na nossa pele. E isso vai aumentar ainda mais nas próximas horas. Tanto calor assim faz a gente lembrar de uma coisa, beber muito líquido. A gente tem que usar água, né, cara? Nesse calor aí de São Paulo não tem como, tem que se hidratar. Garrafinha fica aí e você reabastece quantas vezes? Chegou em casa, abastece, chegou no trabalho, tem que abastecer, é assim. Para dona Geni é ao contrário, mal se lembra de beber água. Não é assim que eu sinto aquela sede, tanto é que quando eu saio, eu carrego uma garrafinha de água. E às vezes a garrafa volta cheia para casa. Você tem sentido menos sede, é isso? Menos sede. A idade vai passando, você vai sentindo menos sede.
Tenho tomado menos água, deveria tomar mais. Esse médico nutrólogo alerta que a desidratação traz várias consequências para a saúde, principalmente para os idosos. Às vezes a família percebe, o meu avô tá ficando mais lento, o meu avô não está se comunicando, tem muita sonolência, pode ter, em outros casos, queda da pressão arterial, a frequência do coração vai ficar mais acelerada para tentar compensar essa pressão arterial que está caindo. Muitas vezes ele acaba dormindo mesmo por muitas horas, mais do que é o habitual dele. E dicas não faltam. Então, nessa fase que a gente está entrando, onde a gente tem uma previsão de temperaturas muito elevadas, é realmente criar a rotina, né, de andar com aquela garrafinha de água, estar se hidratando, né, lembrando de hora em hora estar tomando pelo menos aí de 50 a 100 ml de água, né, em pequenos goles. E para o idoso, criar uma rotina, né, colocar bilhetes pela casa, né, isso também ajuda bastante. Se o idoso tiver facilidade com a parte do celular, colocar algum aplicativo que vai ficar lembrando ele de estar tomando água, você realmente está colocando na rotina dele situações que ele vai estar lembrando. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.